Nós estamos, então, nessa série chamada Jesus Desconhecido. Porque, sim, o Jesus da Bíblia mesmo, é desconhecido de muita gente, que inclusive celebra Natal ano após ano. E como nós temos falado aqui, o Jesus da Bíblia, infelizmente, é desconhecido também por uma grande parte das pessoas que frequentam a igreja. E quando a gente diz isso, nós não estamos falando apenas das pessoas que frequentam a igreja há pouco tempo. Porque tudo bem, se você está começando a frequentar uma igreja, se você está há um mês numa igreja, é de se esperar que você não tenha um profundo conhecimento de todos os textos do Novo Testamento, ou pelo menos de todos os textos do Evangelho. Mas quando nós falamos sobre um Jesus desconhecido, nós falamos de um Jesus que uma parte daqueles que estão há anos participando de uma igreja também desconhece. Até porque a gente precisa reconhecer que há textos na Bíblia que são, sim, extremamente complicados e desconfortáveis. São aqueles textos que estão na Bíblia que, se nós formos sinceros, nós não gostaríamos que estivessem lá. Nós iríamos dizer para Deus, Deus, tira isso daqui está pesado demais. E são esses textos que nós estamos procurando analisar nessa série, mostrando o Jesus real, o Jesus da Bíblia, versus aquele que é anunciado pelo mundo, tanto de fora quanto de dentro da igreja. Como vocês notaram na leitura prévia que nós fizemos, o texto de hoje é um daqueles textos em que a gente vai pegar uma grande parte dele e vai pensar assim, mas Jesus não está dizendo o que ele falou, né? Jesus deve estar dizendo uma outra coisa do que o que ele realmente está dizendo. Então, para acalmar o seu coração desde já, a gente vai chegar logo nessa parte do texto, mas para acalmar o seu coração, para ninguém aqui ficar querendo arrancar a mão, aquela coisa toda, e foi isso mesmo que Jesus quis dizer. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, então guarde as cenas dos próximos capítulos. O texto de Marcos 9, a partir do versículo 42, nós vamos até o versículo 50, começa com Jesus dizendo assim, se alguém fizer tropeçar, e eu quero parar já aqui, porque numa outra parte do Evangelho, Jesus vai dizer assim, é inevitável que os escândalos venham. Os escândalos vêm, é inevitável. Não tem jeito de você viver num mundo sem escândalos. As pessoas se escandalizam e as pessoas escandalizam. Pessoas assumem posturas, e você já deve ter passado por isso. Você conhece a pessoa, você convive com a pessoa, mas de repente ela faz uma coisa que você pensa, mas espera aí, de onde é que essa pessoa tirou de fazer isso? Nunca fez isso. Eu me lembro de conversar uma vez com um pastor muito, muito velho, já casado há mais de 50 anos, e a gente perguntou para ele numa roda de pastores, olha, o que você admira na sua esposa depois de mais de 50 anos casado? E ele disse assim, o que eu mais admiro na minha esposa é que às vezes eu olho para algumas coisas que ela faz e eu penso assim, de onde é que ela tirou isso? Porque ela nunca fez assim. Ela nunca fez isso. 50 anos, mais de 50 anos está casado, e ele disse, isso que é legal, as pessoas mudam. Às vezes eu encontro casais que dizem assim, olha, mas sabe, a minha esposa mudou. Mas claro, se você casou com ela quando ela tinha, sei lá, 18 anos, e hoje ela tem 40, o mínimo que a gente esperava é que ela tenha mudado. As pessoas mudam, as pessoas amadurecem. Seria insuportável se ela tivesse do mesmo jeito. Porque imagina, você lá todo velho, e ela com o jeitão de 18, as pessoas amadurecem, as pessoas vão gostando de outras coisas. Quando a gente é jovem, a gente sai para sair, a gente sai assim, quando a gente é jovem, qual é o horário que a gente sai de casa? 11 da noite. 11 da noite a gente sai de casa, quando a gente é jovem. E volta quando? 11 da manhã. Agora, nós, na idade que nós está, 11 da noite... Você já dormiu, já foi fazer um xixizinho que acordou, já voltou a dormir, já abriu a janela para bater um vento, já fechou a janela, porque você foi deitar, estava começando o Jornal Nacional, porque a gente não aguenta. Quando a gente é jovem, sai para dar aquelas... Não vai editar isso, sai para dar aquela bebidinha na Cidra Cerezer, o seu fígado tá bombando, tá novo que aguenta. Agora, nós se beber, sei lá, água com gás, o fígado reclama. Voltando ao texto. As pessoas são assim, as pessoas são estranhas. E é inevitável que, desse jeito estranho das pessoas viverem, elas acabam escandalizando.
Só que Jesus diz: ai daqueles que fizerem tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. É inevitável que os escândalos venham, mas ai daqueles pelos quais os escândalos vêm. Porque Jesus está dizendo o seguinte: não seja você a pedra de tropeço na vida de qualquer pessoa. Aliás, se você quiser assumir um estilo de vida em que você vai ser uma pedra de tropeço na vida de alguém, seria melhor então que você pegue aquela pedra de tropeço que você colocaria na vida de alguém, pegue essa mesma pedra, amarre ao seu pescoço com uma corda e se lance ao mar. É um texto complicado porque Jesus está falando de morte, de eliminação da vida. Mas o importante que a gente tem que lembrar é que a vida cristã deve ser vivida a partir da influência que nossos atos têm na vida do outro. E é por isso que nós devemos pensar seriamente em nossos atos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, porque há algo inevitável nesse mundo. Seres humanos influenciam outros seres humanos. É inevitável, tanto para o bem quanto para o mal. As grandes transformações de vida que nós passamos, muito provavelmente foram produzidas por atos e palavras de pessoas que estavam próximas de nós. Ou de algumas pessoas que nós vimos em TV, filme, ou qualquer coisa desse tipo. Eu, particularmente, gosto de assistir aqueles filmes, e eu não sei quantos aqui gostam, que está começando o filme e aí aparece uma frase dizendo assim: esse filme é baseado numa história real. Eu gosto de filmes assim porque esses são filmes que mexem com a gente, porque a gente pensa, poderia ser eu. Se aconteceu com ele, poderia acontecer comigo. Se aquela pessoa naquela situação fez isso, eu poderia fazer também. Quantos aqui assistiram a um filme fantástico? Se você não assistiu, assista e a gente não vai dar spoiler. Até o Último Homem. Quantos aqui assistiram esse filme, Até o Último Homem? É um filme fantástico, em que um cara assume uma postura ética até as últimas consequências. E se está assistindo o filme, você pensa assim, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí, caramba, ele conseguiu. Spoiler. Falei que não ia dar spoiler, spoiler. Ah, mas podem ficar tranquilos que ele já morreu. Aí o pessoal fala spoiler, mas também a história acontece aos 80, se não tivesse morrido ele estava com 160, então aí tudo bem. Mas a gente olha aquilo e a gente começa a olhar para a própria vida e pensa, peraí, se tem um ser humano, e não é um ser humano, um grande ser humano, um ser humano como qualquer um de nós, que pode fazer algo fantástico assim, então também posso. O problema se dá porque nós tentamos baixar o nível da coisa toda para justificar, muitas vezes, a nossa falta de vontade e de desejo de fazer o que é correto. Quando eu perguntei sobre filme hoje de manhã, e alguém falou assim, um filme que marcou foi Titanic. Titanic é uma outra história. Tirando a história lá do casal, como é que chama? O Jack e a Rose, que a Rose matou o Jack, não sei se você... Porque a Rose matou o Jack, cabia nós tudo em cima daquela porta lá. O que é isso? Ela matou o Jack, ela não estava gostando mais dele. Aí ela pensou, vamos aproveitar. E aí ele vai afundando. Ela fala, estou livre. Então, mas tirando essa história, a história do Titanic é uma outra história que marca. Por quê? Porque é uma história real. Aquele navio afundou. E aí você olha e pensa, se eu estivesse vivendo naquela época, podia ser eu. Podia ser alguém da minha família. E se você está assistindo o Titanic e tem um cruzeiro marcado para um mês depois, você começa a pensar, mas será que é Deus falando? Ou então, cúmulo do absurdo é você ir para um cruzeiro e as pessoas estão passando no cinema hoje, Titanic. Você fala, mas o que é isso? As pessoas influenciam pessoas. Só que nós vivemos num mundo em que a gente vai tentando se enganar dizendo, não, o que eu faço tem a ver só com a minha vida. Não é verdade. Nunca tem a ver só com a nossa vida, porque aquilo que a gente faz, quer a gente goste, quer a gente não goste, influencia outros. Quem aqui tem filho sabe disso. Às vezes a gente vê pais falando assim, nossa, esse menino, não sei por que ele está falando isso. Nós sabemos por que ele está falando isso. Olha, não sei onde é que ele aprendeu isso. Nós sabemos onde é que ele aprendeu isso. É uma engana que eu gosto. Os nossos filhos copiam, são influência.
Você nota com o crescimento que eles não ficam só fisicamente parecidos ou com a mãe e com o pai. Eles começam a reproduzir atos, ações. Pessoas influenciam pessoas. E cristãos deveriam ser muito sérios em pensar nessa responsabilidade que temos conforme nós vivemos em nosso mundo. Porque tem uma outra coisa fundamental a respeito do fato de você ser cristão. Por você ser cristão, as pessoas estão de olho. E muita gente simplesmente não topa o cristianismo porque olha para o estilo de vida de muitos cristãos e dizem assim: mas se é para ser assim, se é para piorar, já estou bem. Às vezes, uma vez, não vou citar nem de perto onde era, uma pessoa chegou e falou assim: olha, você não trabalha com fulano? Trabalho. Então, por que você não vai lá para a igreja dele? Porque ele é crente. Eu pensei: não, falou errado. Você devia ter falado que ele não é crente, porque eu conheci o fulano. E era uma desgraça. Aí eu pensei, aquele cara ouvindo aquilo pensou assim: ele é daquela igreja? Já riscou o nome da igreja. O pastor Bill Hybels dizia que a primeira coisa que você deve fazer quando um não cristão se converte é deixá-lo longe de um cristão velho. Principalmente daqueles cheios de vícios pecaminosos que vão contaminar quem está chegando cheio de paixão por Jesus no coração e na alma. Então lá eles tinham na igreja um projeto em que os novos crentes eram tirados de qualquer proximidade de alguns cristãos mais velhos. Porque eles diziam assim: pode ver, quanto mais velho vai ficando o cristão, velho em tempo de cristianismo, menos ele evangeliza. Quem é que traz gente para a igreja? É crente novo. Geralmente o crente velho ele fica contemporizando, até porque o crente velho ele já olha para a agenda dele, já não tem mais nenhum não crente. Porque os crentes eles têm costume, vai para a pizzaria de crente. Até eu lembro que aqui em Piracicaba tinha umas lanchonetes evangélicas. Aí os nomes do lanche, eu nem vou falar porque daí tinha que editar. Mas os crentes não têm muito pudor, não tem muita noção de... Aí eles colocavam o nome de personagem bíblico no lanche. Aí quando você ia pedir era uma desgraça. Me vê um Moisés. Imagine, não tem como você chegar numa lanchonete evangélica. Imagine eu, pastor. Pronto, vocês já entenderam. Eu não vou continuar isso porque não dá. A Bíblia, inclusive, diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Olha como a Bíblia é séria com relação a isso. A Bíblia diz que nós devemos fugir, inclusive, da aparência do mal. O que a Bíblia está estipulando é: seja extremamente cuidadoso com o seu testemunho público. Agora, também a gente tem que lembrar uma outra coisa. Cuidado com aquela conversa de escandalizar quem é crente velho. Porque todas as vezes que a Bíblia fala de escândalo, ela está falando daqueles que não têm a maturidade necessária para trabalhar algumas coisas. O problema é que a igreja tem tomado muito mais cuidado de não escandalizar quem já deveria ter maturidade para suportar algumas coisas do que aqueles pequeninos que Jesus está dizendo no contexto aqui do texto. Dizendo isso, então, vamos para a parte complicada do texto. Então Jesus diz: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o, porque é melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Aqui há duas coisas importantes. A primeira, Jesus está dizendo mesmo que seria necessário cortar algo do nosso próprio corpo se aquilo faz a gente pecar? Jesus está de verdade dizendo isso? A resposta simples: sim, está. Antes de você ficar desesperado de pensar, não sobrou nada de mim, lembre-se que nós estamos de alguém que entregou o corpo todo na cruz em nosso lugar.
sabendo que, se fôssemos nós ter que fazer isso, não sobrava ninguém. Quer ver só? Não vou fazer nenhuma pergunta constrangedora, mas quem aqui peca em pensamento? Eu não vou perguntar, prometo, qual o pecado em pensamento, tá? Pode ficar tranquilo. Mas quem aqui peca em pensamento? Tudo tipo, quem aqui já pensou, mato? Quem aqui já pensou, esse eu só torturo? Quem aqui já pensou isso? Todo mundo já pecou em pensamento? Todo mundo? Se o contexto é esse, o que a gente deveria fazer? Pega o cérebro, arranca, aí você fala, tem alguns que fizeram. Bom, mas não é o caso. Você pega, tira o cérebro, porque é melhor entrar sem cérebro no paraíso do que com cérebro e tudo ir para o inferno. Se nós fôssemos levar a ferro e fogo, não sobra nada. No entanto, nós precisamos lembrar da teologia da graça, do contexto todo da história, em que Jesus entrega o seu corpo inteiro em nosso lugar. Ele tem o seu corpo, de certa forma, mutilado, perfurado em nosso lugar, para que a gente não tenha que fazer isso. Mas o que Jesus está trabalhando é o seguinte: o que para nós é mais importante? Temos a integridade do nosso corpo e dos nossos desejos, ou temos a integridade de uma vida correta diante de Deus? É sim uma questão de escolha diária que a gente precisa fazer. Jesus está dizendo, as tentações estão aí, a rodo, acontecendo e vindo de todos os lados. Cabe a você simplesmente administrar a sua resistência diante das tentações. E, se necessário, levar você mesmo até as últimas consequências para resistir a isso. Paulo, falando um pouco sobre isso, ele diz, eu esmurro o meu corpo nessa luta contra o pecado. É claro que ele não está dizendo que ele fazia autoflagelação. Ele está dizendo, eu luto contra essa carne, porque eu sei que se eu deixar essa carne simplesmente fazer com que os seus desejos aflorem, vai sempre sair o pior de mim. O espírito está preparado? Está, mas a carne é totalmente fraca. E aí Jesus diz, viva uma vida tal que se você tiver que optar entre ter as duas mãos, ter os dois pés, ter os dois olhos, ou estar íntegro diante de Deus, você faça a opção pela integridade diante de Deus. Viva de uma tal forma que você possa, diante de Deus, colocar a cabeça no travesseiro no fim do dia e dormir em paz. Óbvio que quando a gente começa a analisar o nosso pecado, é muito difícil fazer isso. Mas a grande questão tratada aqui por Jesus é lute. Lute com todas as suas forças. Porque mesmo que você chegue no final do dia e diga assim, eu estou machucado, você vai saber que está machucado, mas lutou com todas as suas forças. Você fez tudo o que você podia. Um dos grandes complicadores do cristianismo do nosso tempo é que nós não temos lutado o suficiente. E, na verdade, nós não apenas não temos lutado o suficiente, nós não temos nem entrado no ringue. A gente fica olhando o ringue de fora e pensa assim, eu acho que essa luta não é para mim. Mas se há uma luta que vale a pena ser lutada e enfrentada, é essa luta onde nós estamos, como agentes do reino de Deus, lutando pelo bom nome de Cristo. A gente se fere? A gente se fere. Mas tem uma coisa importante no texto, voltando um pouco à parte inicial do texto. Jesus disse assim, não faça tropeçar um desses pequeninos. Porque é claro que Jesus está dizendo o quê? Eu me importo com eles. Porque quando você mexer com um desses pequeninos, você está mexendo comigo. Isso para nós é importante, sabe por quê? Todas as vezes que nós tentarmos exercer o cristianismo, as pessoas vão tentar nos machucar por isso. Toda vez em que você tentar ser sério na sua fé, as pessoas vão de alguma forma tentar ofender você. Você vai ser ferido. Você vai ser machucado. Aliás, quando a gente pensa na vida, a gente sabe muito bem. Acho que todos nós aqui temos história de mágoas para contar. Em algum momento da vida, nós fomos traídos. Em alguma parte da nossa caminhada, pessoas fizeram coisas ou disseram coisas que machucaram muito. Só que nós temos um Deus que simplesmente está dizendo, eu me importo com isso.
Só que é um Deus que diz, não se vingue. Porque não se esqueça de um ponto importante. Eu vou fazer isso. Mas espera aí, você está dizendo que Deus vai se vingar? Sim, a Bíblia está dizendo isso. Lá em Romanos, citando apenas um dos muitos textos que nós poderíamos dizer, em Romanos 12, de 9 a 21, há uma série de recomendações básicas para cristãos, e num dos versículos está dizendo assim, não vinguem-se, não se vinguem quando alguém fizer algo contra vocês, mas coloquem isso na mão do Senhor, porque eu vou retribuir, eu vou fazer justiça. Então, simplesmente confiem no Pai que ama vocês, que está vendo todas as coisas, que não está alheio a absolutamente nada. E é por isso também que o texto está dizendo, mas não sejam vocês a pedra de tropeço, porque eu também estou vendo. Não sejam vocês que vão se colocar diante de Deus dizendo, ei Deus, então vem brigar comigo. Não, sejam aqueles que vão dizer, Deus, eu preciso do auxílio e da proteção do Senhor, porque está doendo. As pessoas estão me ferindo. Eu estou extremamente machucado. Não vá dormir. Não vai dormir mais uma noite sem ter a plena consciência de que Deus sabe o que está acontecendo e que está extremamente trabalhoso a seu favor. Deus nos ama e trabalha pelos seus filhos. Tanto é que em alguns textos, em muitos textos da Bíblia, ele diz para aqueles que são seus servos, descansem. Mesmo debaixo das grandes tribulações, descansem, porque eu estou cuidando de vocês. Aliás, nos momentos da vida em que as coisas parecem mais turbulentas, são aqueles momentos em que Deus está trabalhando ao nosso favor e moldando o nosso coração em direção a Ele. Então confiem, não se vinguem, não entrem nesse jogo da cultura, não se vinguem. Confiem que eu vou estabelecer o juízo e que vai chegar um dia em que todas as contas vão ser acertadas diante de mim. Confie. Uma outra consideração é que Jesus fala aqui sobre uma coisa complicada, é um Jesus desconhecido da cultura, porque esse Jesus, não sei se você viu, ele falou inferno. Aí o pessoal de marketing de Jesus nessa hora tremeu na base e pensou, agora já dançamos. Porque Jesus falando sobre inferno parece algo tão diferente do Jesus que a gente vê por aí, porque o Jesus que a gente vê por aí é um Jesus tão peace and love, tão chuchuzinho, tão lindinho. Ele vem falar sobre inferno. A gente pode fazer várias considerações, mas quando Jesus fala sobre inferno, ele usa duas expressões, porque essa expressão inferno, ela não era trabalhada naquela época da forma como é hoje. Jesus, quando fala sobre inferno, ele usa a palavra Sheol, que é um conceito hebraico de mundo dos mortos, que é para onde vão todos os mortos, sejam eles bons ou não. E a outra expressão, que é a expressão desse texto, é a expressão Geena. Geena, muito resumido, você pode procurar isso no Google, Geena. Geena era o lixão que ficava fora da cidade, onde eles queimavam todo o lixo, e queimavam também os corpos dos impuros, que não podiam ser enterrados no cemitério dos santos e imaculados. Então, se você não fizesse parte do povo de Deus, você não podia ser enterrado junto com o povo de Deus. Então, você era jogado nesse lixão e ali todo o lixo era incinerado. Quando Jesus diz, eles serão lançados no inferno, ele está usando Geena, que é simplesmente dizer, para a gente ficar mais tranquilo, que não é inferno, é o lixão mesmo. Então, para todo mundo ficar mais tranquilo, talvez você não vá para o inferno, vá para o lixão, onde você vai ser queimado junto com o lixo, por exemplo, do papel higiênico das pessoas da cidade. Só para o pessoal olha e fala, então tá bom. Como tá bom? Jesus está usando uma expressão que no contexto cultural em que ele está dizendo isso, é algo extremamente horroroso. A gente não consegue ter a noção da profundidade do que Jesus está dizendo, porque o judeu, ele ouve isso, ele pensa, é o escárnio do escárnio do escárnio. O judeu ia falar, eu prefiro ir para o inferno do que passar por isso. Jesus, então, nunca negou a existência de um lugar para onde vão aqueles que não se relacionam com Deus. Mas também Jesus nunca teceu detalhes
detalhes de como o inferno fisicamente seria. Porque eu sei que quando eu comecei a falar inferno, você já fez uma imagem mental que você deve ter visto em livros, filmes e por aí vai. A questão é que a imagem que nós temos do inferno, aquele quadro, as pessoas caindo num abismo, tentando sair do abismo de fogo enquanto tem um demônio que puxa ele pela cueca, não sei se você já viu essa expressão. Essa imagem do inferno não é bíblica. Você não tem essa imagem na Bíblia. Essa imagem ficou famosa através de uma obra chamada A Divina Comédia de Dante Alighieri. Essa imagem do inferno que foi produzida em nossa cabeça é uma imagem dantesca, não bíblica. Porque a Bíblia não faz um detalhe claro de como o inferno fisicamente vai ser. O que a Bíblia fala é de algumas características do inferno. Por exemplo, a Bíblia diz que o inferno é um lugar sem Deus. E não é apenas um lugar sem Deus momentaneamente. O inferno é um local da não presença de Deus eternamente. Não porque Deus não consegue ou não pode estar lá, mas porque Deus decidiu que lá não estaria. Sabe, há um versículo na Bíblia que diz assim: vocês vão me buscar e me achar quando me buscarem de todo o coração. Esse é um texto famoso da Bíblia. Nas versões mais antigas, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. No inferno, não rola essa parada. No inferno você não tem como me buscar e não tem como me achar eternamente. Por isso, o inferno é um local de profunda ausência e possibilidade de qualquer coisa que tenha a ver com Deus. Por exemplo, alegria, paz, amor e qualquer outra característica que a Bíblia diz que nós encontramos em Deus. O inferno é um lugar em que você simplesmente não vai conseguir encontrar o mínimo de paz, o mínimo de alegria, o mínimo de amor e de qualquer outra coisa que você ache boa e que traga paz ao coração. Esse terceiro ponto é como eu costumo resumir o inferno para quem pergunta. Para mim, o inferno, olhando para a forma como a Bíblia trata o inferno, de Gênesis a Apocalipse, é um lugar de estado eterno de depressão profunda. É assim que eu costumo resumir e definir inferno. Inferno é um local e um estado de depressão profunda eterna. Se você já passou por depressão, só em pensar na possibilidade de ficar 1 ano depressivo, a angústia é absurda. O inferno é um lugar onde você estará num estado eterno de depressão profunda. E sem conseguir morrer. Embora o deseje cada segundo da vida desgraçada que está levando. Há em Apocalipse, sendo revelado isso, que chegará um tempo de profunda angústia em que as pessoas buscarão a morte pelo tanto de desespero que têm, mas elas não alcançarão a morte. Elas estarão no estado de profundo desespero e Deus mesmo providenciará para que elas não consigam morrer. Quarto, no entanto, a vida que alguns levam aqui já é um treinamento bastante adequado para o inferno lá. Pense numa questão de lógica. Se você vive aqui, distante de todos os padrões que a Bíblia estabelece, o que você iria fazer no céu? Pense numa questão de lógica. Porque aí, você chega no céu e aí você descobre assim que o céu é um lugar, sei lá, vamos chutar, feito para crente. Onde as pessoas se casam, onde as pessoas estabelecem compromisso para, sei lá, por exemplo, vou chutar aqui, hein, uma coisa retrô aí, pré-carnaval, olha aí, em que as pessoas só transam depois de estabelecer um compromisso. Imagine, você descobre isso. Aí você chega lá e fala assim, não tem muito o que fazer, vai ficar meio complicado para você. Mas aí pode ser que o inferno, Deus fala, mas você já treinou, já está treinado,
Já viveu a vida inteira no inferno, vai fazer o quê? Que vai ficar mal, vai sentir mal. Já ouviu o Djavan a vida inteira? Vai fazer o quê no céu? No céu toca música. O pessoal que usa Djavan fica bravo comigo. Até porque isso nos leva ao quinto ponto. Quem quer Jesus apenas para escapar do inferno, já faz da vida cristã um inferno aqui e agora. Porque não há nada mais infernal do que ser crente só para escapar do inferno. É uma angústia, gente. É uma angústia de um tanto que você vai viver com peso na consciência pro resto da vida. Porque pensa só, o cara ou a cara que só não quer ir para o inferno e pensa assim, qual é o único jeito de ir para o inferno? É para estar de bem com Jesus. Aí a pessoa pensa, eu vou ter que aturar Jesus. Só que ele sabe que Jesus estabelece uns padrões. Mas o cara ele não quer os padrões, ele quer só o ingresso para o céu, ele quer só os tickets de entrada para o céu. Jesus é o preço que ele tem que pagar. Jesus, eu tenho que suportar o Senhor, porque é só suportando o Senhor para aguentar o céu. Só que se você topar viver uma vida assim, eu vou dizer uma coisa para você, a vida cristã vai virar um inferno. E se você resolver frequentar uma igreja, se for uma igreja bíblica, pior ainda. Porque se você frequentar uma igreja em que você tiver um bom pastor, uma das funções, eu concordo com Augusto Nicodemos, uma das boas funções de um pastor é não deixar a gente pecar em paz. Um bom pastor, ele vai fazer de tudo para não deixar você pecar em paz. Vai ser insuportável. Você vai ficar um mês na igreja, sabe o que você vai ter? Vai ter depressão. Porque vai chegar uma hora que vai ficar insuportável. Não dá, porque a gente não quer Jesus. A gente mais tem medo do diabo do que ama Jesus. E quem vive essa neura não suporta. O psicológico da gente não foi feito para aguentar isso. Aí é óbvio que você entende, porque muitas igrejas falam muito mais do diabo do que de Jesus, que é para dar vazão e razão à fé do pessoal, que é a fé mais no anti-inferno do que no pró-cruz. Aí Jesus diz, então, o que eu tenho a dizer para você é, se a sua mão faz pecar, corta. Mas Jesus, não, mas se você quer viver para o seu jeito e para a sua vontade, paga você o preço. Mas não dá para pagar esse preço. Então viva de acordo com o meu estilo de vida. E aí então Jesus chega na parte final e ele diz assim, cada um será salgado com fogo. A imagem, na verdade, é cada um será provado, testado com fogo. Eu não gosto dessa imagem porque Jesus está dizendo que todos nós vamos ter que passar pelo fogo da provação, o que é uma angústia. Eu não gosto desse versículo. Esse é um daqueles versículos que eu protesto. Já procurei para ver se não está nos textos originais, mas está difícil. A imagem é a seguinte. Tudo que a gente faz, a gente vai ter que apresentar diante de Deus. E Ele vai pegar tudo isso e pôr no fogo. O que sobrar, beleza. O que não sobrar... Mas diz aí, se você coloca qualquer coisa no fogo, o que acontece com ela? Você pode dizer, ela queima, mas nem tudo. Não tem um material que se você colocar no fogo, ele fica melhor? Qual é o material que se você colocar no fogo, ele refina? Ouro. Basicamente, Jesus está dizendo, trate de gerar obras que sejam ouro. Porque se você trouxer palha, você pode até trazer uma caixa enorme de palha. No fogo, não dura 2 segundos. Mas se você trouxer uma caixinha que for de ouro, aquilo vai refinar. E vai falar bem a seu respeito. E aí então ele continua, o sal é bom, mas se ele deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Jesus está usando uma imagem que é muito conhecida. Ele não fala sobre isso só nesse texto. Ele está dizendo assim, vocês são sal. Só que se o sal perdeu o sabor, qual é a única coisa que você tem para fazer com ele? Jogar fora.
E eu também não gosto muito desse texto, porque esse texto é muito complicado para nós cristãos. E agora é aquela parte complicada para nós que é crente. Quem aqui conhece, só levanta a mão, não precisa citar nomes. Você pode mandar depois para o nosso e-mail o nome de quem você citou, pensou. Quem aqui conhece um crente que é pior do que qualquer não crente? Quem aqui conhece? É daquele que você olha e fala assim, nossa, esse quando vai para balada, olha, os não crentes falam, nossa, mas que exagero. O cara é tão sem noção que o Joselito fala, esse é sem noção. Se você não sabe quem é Joselito, é uma coisa antiga aí. Se você vai, por exemplo, numa penitenciária, fazer um culto e puxar um corinho, o pessoal mais antigo sabe o que eu estou dizendo, sabe o que acontece? 80% da galera vai no embalo. Porque as estatísticas mostram que 80% das pessoas que estão no sistema carcerário brasileiro hoje frequentaram uma igreja evangélica. 80%. Vai na frente de qualquer CDP em dia de visita e vê a característica das mães que estão lá indo visitar os filhos. Fica claro que é o quê? Que é crente. Se você chegar num presídio e falar assim, segura na mão, todo mundo, segura na mão de Deus. Há alguns presídios em que não pode ter culto se não for evangélico. Sabe por quê? Porque o chefe do tráfico não deixa, porque ele é crente. Isso acontece, sabe onde também? Em algumas comunidades. Há algumas comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que se alguém colocar terreiro lá, eles destroem o terreiro. Porque como o chefe do tráfico é crente, ele fala, aqui no nosso bairro, aqui no meu domínio, só crente que pode. Olha que ponto a gente chegou. Você vai lá, você chega para o chefe do tráfico, com licença, senhor, vem aí, o senhor deseja alguma coisa? Eu desejo aqui 1 quilo de cocaína. Aí você, 1 quilo de cocaína, você compra e fala, Deus abençoe, amém. Vai na paz, vai estar no culto? Vai estar no culto? Acho que eu vou. Vai, eu vou sim. Ok, hein? Se eu não encontrar você no culto domingo, a gente vai torturar sua família. A gente vai torturar sua família, vai sumir sua mãe, vai sumir seu pai, porque eu todo mundo mora aqui. Deus abençoe, vai na paz, meu filho. Manda um abraço pro pastor. Isso não é fictício. Isso acontece em nosso país, é louco. Como assim? Sim! Uma vez Jesus contou uma história louca, que ele disse assim, você pega um cara ruim, cara demoniado, demônio lá, tá o demônio nele. Aí o que você faz? Você expulsa o demônio. E não só expulsa o demônio, dá um trato na casa. Não sei se você já viu aqueles programas de que o cara pega a casa, ele faz a casa... Como é que chama os... Os irmãos à obra. Os caras, ele faz um negócio, umas coisas maravilhosas. Aí Jesus falou assim, ser humano é assim. Você pega um ser humano ruim, tira o demônio dele, dá um jeito na casa. Se esse cara não colocar um morador bom no lugar do morador ruim, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer assim, você tirou o demônio do cara, o demônio saiu porque ele não pôde brigar com quem expulsou ele. E aí deu um trato na vida, aquela coisa toda, só que ele não colocou a coisa boa que devia colocar. A hora que o demônio que foi expulso olha e diz assim, oi, não está morando ninguém lá. E reformaram a casa. Ele pensa, eu vou voltar, mas não sou burro, sou demônio, mas não sou burro. O que eu vou fazer? Vou voltar sozinho? Não vou voltar sozinho. Vou convidar uma galera, juntar uma legião, a gente volta em turma, porque daí quero ver expulsar nós, porque daí nós vamos em 7. E não sei se você já brigou, brigar contra 1 é mais fácil do que brigar contra 7. Já passou por essa experiência alguém aqui? Tá. Eu também não. Mas, aí Jesus diz assim, tem muita gente assim. Ele começou bem, ele foi limpo, mas como ele não encheu a sua casa de coisa boa, o último estado dele é 7 vezes pior do que o primeiro. Vai falar para mim que você não conhece crente assim. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Crente, quando resolve
chutar o pau da barraca, oi, não tem ateu que segure. É bem capaz de você achar uns ateus pegando uns crentes na balada e falar, senta aqui, vamos falar sobre Jesus, porque olha, se ele existisse, ele não ia gostar que você estava fazendo isso, senta aqui, vem cá. E tem um complicador nisso. Como é que você vai pregar para um cara desse? Porque qualquer coisa que você fale, ele já sabe. Não há uma mensagem a ser pregada. É simplesmente aquele momento em que você entrega nas mãos de Deus e diz, Deus, se o Senhor não fizer um milagre, não há o que fazer. Mas note a seriedade com que Jesus está tratando esse tipo de postura. Nesse contexto, Jesus está dizendo, então tome muito cuidado. Se você precisar cortar a sua mão, corte. Se você precisar cortar o seu pé, corte. Corte aquilo que faz você pecar. Corte aqueles gatilhos pecaminosos da sua vida. Porque do contrário, você vai entrar num turbilhão e não vai conseguir sair dele. E vai chegar um momento em que você simplesmente não terá mais forças para lutar contra aquilo que se tornou um gigante na sua vida. E, gente, nós não estamos, e é importante dizer que nós não estamos dizendo isso porque nós estamos livres disso. Se nós estamos aqui numa igreja, num domingo, a esse horário da noite, é porque todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. Então essa não é uma mensagem que tem a ver com gente que a gente conhece que está lá fora. Tem a ver com o nosso coração diante de Deus. Um pastor que prega sobre isso só porque olhou para a Bíblia e fez uma exegese do texto? Óbvio que não. Nós, pastores, quando pregamos algo assim, nós temos que simplesmente dizer, nós conhecemos isso porque o nosso coração é pecaminoso. Porque a nossa vida é tendenciosa ao que é ruim. E nós temos que todo dia, olhar com cuidado para nós mesmos. Porque se nós não tivermos esse cuidado, a gente vai entrar naquela... É muito humano isso. Quanto você demora para conseguir, fazer uma coisa que seja boa para você? Quer ver só? Você chega um momento da sua vida e fala assim, eu vou mudar minha alimentação. Vou comer tudo que é ruim, mas que presta. Então, vou comer salada, eu vou comer, já nem sei falar disso. Tô perdendo, coisas que fazem bem aí. Saladas, frutas, legumes, verduras, quinoa. Tem gente que tem coragem de falar que quinoa, não, porque quinoa é gostoso. Quinoa pode fazer bem. Agora, ser gostoso. Se você coloca leite condensado, ela fica uma delícia. Mas aí, quinoa e uma fatia de bacon, nossa, é uma maravilha. Quanto tempo demora para você se acostumar com uma alimentação adequada? Diz aí, se é uma pessoa assim, uma alimentação desgraçada, aí ele fala assim, quer saber? Vou mudar. Quanto tempo demora para essa pessoa assim... Caramba, tornou-se um hábito. Legal. Já entrou no automático. Quanto tempo? Não sei, alguém fez isso já? Alguém quer dar um testemunho? Não? Estou emocionado com vocês. Não. Que bom. Quanto? 2 anos? Eu não vou tentar. 2 anos é muita coisa. 2 anos? Credo. Quer dizer que se eu começar agora... Só em 2020, só na próxima Copa? Não vou querer o quê? Se eu mudar, eu não vou querer mais comer bacon? Tá vendo? Como é que muda uma coisa dessa? A gente não tem estímulo. Olha aí. Ok, aí eu mudei. Aí cheguei lá em junho, comecei agora em junho, tô com uma... Quanto tempo demora para largar tudo? Meia hora. Você chega no açougue e fala assim, esse torresmo aí. Pronto, já foi. 5 minutos. E aí o que vai acontecer? Você vai colocar aquele torresmo na boca, os anjos vão cantar, e você vai falar, essa é a vida que eu pedi a Deus. Quanto tempo demora para você acostumar a frequentar uma igreja? Isso demora muito tempo. Demora mais de 2 anos. Você acostumar mesmo a
a uma igreja local, a vida da igreja local fazer parte da sua vida. Demora muito tempo. Nós temos algumas pessoas aqui que fazem parte da igreja há bastante tempo. Eu diria que nós temos gente aqui de igreja com mais de 30 anos de igreja. Eu poderia me usar como exemplo, mas não conta, porque minha mãe me levava para a igreja e chegou uma época da minha vida que eu era aquele tipo de sem vergonha que se eu pudesse escolher eu não ia. Mas graças a Deus minha mãe fazia o trabalho, falava, não vai? Vai. E aí eu me converti com 13 para 14 anos. Então eu diria que eu não tenho ainda 30 anos de opção pela vida da igreja local. Mas algumas pessoas aqui têm. E poderiam dizer, quanto tempo demora para acostumar com isso? Agora, falta 2 domingos para você ver. No terceiro, você já não sente falta. É ou não é verdade? É assim. Você já começa assim, eu tô com uma dor na lombar, acho que pinçou ciático. E pronto, já era. Já era. Não tem jeito. A vida cristã tem a ver com assumir compromissos que são complicados. E é claro que é difícil vender esse Jesus. Porque eu não sei quanto a você, mas eu fico com a sensação de que eu estou pregando isso e eu vou parafrasear o Alex. A gente está fazendo essa série, mês de março vem série sobre família, e é quase ele dizendo assim para a gente, o Alex falou assim, vocês não querem que a igreja chegue em abril. Porque é muita pancada, sim. E não é agradável ter que produzir isso. Imagina quando você tem que passar a semana diante de um texto como esse pensando assim, não. Mas esse é o Jesus das Escrituras. E uma coisa importante para nós, como cristãos, no ano de 2020, é decidir se nós vamos ser aquele tipo de cristão que Jesus simplesmente olha e diz, são do meu povo, ou se nós vamos ser apenas mais um na multidão que gosta de festa, gosta de bagunça, gosta dos benefícios, mas não está disposto a dar uma unha sequer da própria vida em prol do reino. Mas, irmãos e irmãs, de gente assim, a vida e o mundo estão cheios. O que nós precisamos é de gente disposta a entregar absolutamente tudo que nós somos e nós temos diante de Deus, porque compensa viver assim. Porque simplesmente nós servimos um Deus que se importa. Que quando fizerem mal a nós, Ele se importa. Que quando mexerem com a igreja dele, Ele se importa. E eu quero fazer parte de um povo para o qual Deus se importa. Porque o amor maior deve ser Jesus. Porque o alvo deve ser a glória de Jesus. Porque queremos viver para Ele. Não é algo que nós fazemos porque somos coagidos, mas é porque nós somos constrangidos por um grande amor revelado na cruz. E isso vai possibilitar que nós sejamos pessoas vivendo de maneira mais adequada. Em nosso trabalho, em nosso estudo, em nossa família, mudando absolutamente tudo. Tudo. Jesus tem poder para mudar tudo. Homens que estão aqui me ouvindo, sejam honrados. Tenham a honra de um homem cristão que luta até o último homem. Irmãs, sejam honradas. Tenham a honra de uma mulher cristã que luta pelos seus princípios até o fim. De gente abrindo mão de princípios, o mundo está lotado, cheio, repleto. Nós precisamos ser aqueles homens e mulheres que vão transformar a história para a glória de Jesus. Até as últimas consequências, amando a Jesus, vivendo para Jesus. Que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor nos levante para fazermos parte desse povo que em toda a história tem mudado a história e que permanecerá até o fim. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra, nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos para a glória do nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós queremos servir ao Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas e viver de uma maneira tal que a integridade de Cristo Jesus seja evidente através da nossa forma de vivermos. Nós assim pedimos, nós assim colocamos nossa vida diante do Senhor,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.